E aí, galera do Puro Malte, sou o Felipe Miranda, estou no controle das picapes hoje, sem Beatriz Nantes, só aqui é o Clube do Bolinha. Eu, Rodolfo Amistalden, Nelson Rubens, o grande cara desse Clube do Espeto aqui. É isso? Beco do Espeto? Beco do Espeto. Beco do Espeto, mas já virou um clube nossa, liderado claro, por ele. Vou dar de dica cultural hoje. Nossa senhora. Frequente. Pré-carnaval no Beco do Espeto vai ser pesado. Vamos ver se a gente chega até o final, que o Nelson tá tentando aqui com um café preto e um chá de boldo sobreviver. A Bia tava no Beco do Espeto também? Não, a Bia não tava. Mas eu acho que lá ela vai gostar, se ela for. É a cara da Bia, o lugar. É. Então ela tá mal por outros motivos. Pô, sabe que tô muito influenciado aqui hoje pela entrevista do Lula à Rede TV ontem. Por duas coisas. Eu vou chegar lá ainda, não vou antecipar, vou fazer uma construção dessa pauta. Vou começar com uma pergunta mais abstrata, e aí eu vou conduzindo pra onde eu tô querendo chegar. Aguardem aí meu Agatha Christie. Que a minha pergunta, que sempre me assombra de alguma maneira, vem me visitar e tal, que é a história do se existem ou não valores absolutos. Explico, né? Por exemplo, uma pessoa é bonita. Não, mas eu não acho, eu acho. Não, cada um tem o seu príncipe, pra cada chinelo tem o seu pé, né? Pra cada tampa tem a sua... Cada panela tem sua tampa, né? E por aí vai. Tem, né, questões culturais. Não, isso aí é daquele traço e tal. Essa cultura pensa de um jeito, a outra não... Existem valores universais? Existem coisas universais ou as coisas são todas relativas? E mais, deve interferir se há hierarquização de valores. Aqueles que detêm os valores supostamente superiores devem invadir os demais? Exemplo. Quando a China vai lá e faz o massacre da Praça Celestial. Os americanos, que, né, tem esse negócio de vamos levar os valores ocidentais democráticos à China? Interrogação. Cara, eu não sei se dá pra gente fazer uma distinção aqui entre... Nem sei se são as melhores palavras pra se escolher, né? Princípios e valores, né? Talvez a gente consiga se aproximar mais dos princípios universais. Direito à vida, ir e vir, né? Uma espécie de 10 mandamentos não religiosos, né? Agora, por exemplo, se a beleza é um valor, né? Aí eu acho que é mais difícil. Acho que até que você pode ter uma universalidade estatística, né? Então, a maioria mais absoluto, assim, tipo, todo mundo concordar que aquele é o mais bonito. Não, primeiro, a beleza é um valor pra você? Você acha a estética é um valor? Sim. Tá. Mas ela varia, você acha que ela varia de um pra outro? Sim, exatamente. Acho até que você pode gerar consensos sobre o que é bonito, o que é feio, o que é mais bonito. Né? Acho que até entre o bonito e feio você... Tem umas pessoas aí que não dá. Mas na margem ali é muito mais difícil você gerar consenso, né? Sim. Com os princípios, não sei, gosto de imaginar, pensar ali na história, né? Tem essas visões diferentes ali, né? Que o homem nasceu bárbaro e aí a sociedade foi civilizando, né? Eu não acredito muito nisso, mas enfim, é só uma forma de ver e tem a outra forma que é do Rousseau, que é exatamente o oposto disso, né? Mas eu acho que a gente vem como sociedade construindo um pilar ali de princípios que norteiam, né? Que atestam sobre o certo e o errado, né, sobre para onde deveríamos ir como humanidade. E assim, isso de certa forma exige um poder de polícia, né? Eu acho que deve ser tratado com muito cuidado, mas também acho meio inocente você achar que os melhores princípios podem conviver num mundo heterogêneo, né, sem avançar sobre os outros. Porque, de fato, assim, a história da lei das minorias, né? Se você tem algum lugar no mundo que segue princípios, sei lá,
Pode matar. Poucos, pode matar, sei lá. O que a gente viu lá no Catar, né? Sei lá. Viola, você não tá indo pro mesmo caminho. Entendeu? E esse vai dominar o outro, né? Que eu não te mato e você pode me matar, então sim. Sua sociedade mata a minha no tempo, né? Exatamente. Agora, uma discussão que eu acho muito interessante sobre isso, que tem a ver com um livro que saiu há pouco tempo aí, que agora já faz um pouquinho mais de tempo, né? Que fez muito barulho, que é Um Novo Despertar. Que ele fala, e assim, o livro é muito chato, tá? Já deixo como alerta aqui, mas é um livro, assim, quase que um trabalho acadêmico ali. É um livro grande e tal, muito bem feito, acho muito bem construído, uma tese maravilhosa, mas não é um livro prazeroso. Já dá uma resumida aqui pra gente, já pouco tempo de todo mundo. Não, ele trabalha um pouco esse tema, né? Porque você pega aí a civilização europeia, meio grandes navegações, imperialismo, como assim, a civilização melhor se deu o papel de colonizar as outras, né, e dominar e fagocitar e tal, né? E o livro, ele trabalha um outro lado, né? Fala assim, cara, na verdade tem várias características das civilizações que foram dominadas, que não só pareciam superiores à época, mas que hoje são consensualmente tidas como superiores. Né? Por exemplo, assim, dá vários exemplos, né? Mas assim, um índio que era trazido para a Europa, ele não aguentava viver na cidade, assim. Os caras se suicidavam, né? Tipo, cara, como é que você aguenta esse barulho, esse puta caos? Você não tem tempo para se concentrar e tal. A saúde de vocês é uma merda. Enquanto os casos de, tipo, europeus que se radicavam, se queriam viver na floresta, jesuítas e tal, era o oposto disso. Assim, puta, finalmente eu encontrei minha paz aqui, sabe? Então, enfim, acho que a gente tem que aprender com isso também, né? E de certa forma, a mesma história da evolução da ciência ali. O mainstream, ele vai avançando. Se ele for um mainstream com talento, ele vai absorvendo também as suas resistências, os seus antagonismos e incorporando isso ao mainstream. Vamos chegar lá, você tá se antecipando. Tá? Vocês acham que a China, tipo, ela no futuro, ela vai trazer os valores dela pro Ocidente, assim? Tem essa capacidade de... Vocês acham que os Estados Unidos ainda vai continuar mandando pra sempre, assim? Não, primeiro assim, não sei, os Estados Unidos manda pra sempre no mundo ocidental, sim, né? Se você pensar assim, tem o mundo oriental, a gente é muito ocidentalizado e acha que... tem muito americano que acha que a única moeda do mundo é o dólar, né? Tipo assim, cara, porque você vive aí e você não tá vendo que... Eu acho que existe esse risco nesse sentido, né? A China é mais intolerante do que o resto. E aí o paradoxo dos intolerantes do Popper, né? O paradoxo da tolerância do Popper, que é isso. Se você for tolerante com os intolerantes vão dominar o mundo. Então isso seria assim, ó, se a China se crescer muito, você tem que ir lá e dar um chacoalhão lá, porque senão corre esse risco. E nesse aspecto, eu acho que o Trump teve um mérito, que foi ele trazer um pouco dessa história de que, cara, não é tudo tá valendo e tudo bem. Essa história que antes se tratava um pouco assim, né, pela essa mídia woke americana e tal, de, tem a nossa visão, tem a visão dos chineses e tal. Cara, não, sem direitos humanos, trabalhar 20 horas por dia, fumar um cigarro por dia e achar que aquilo é o grande barato do seu... Só que não é legal, né? Então eu acho que os valores ocidentais... Eu tinha uma esperança de que os valores ocidentais, de alguma maneira, pudessem... Esse sim, por uma certa... Né, entre ser democrático e ser autoritário, me parece que ser democrático é melhor. E que a democracia liberal tinha ganhado esse jogo. Agora parece que a gente vive não sei se retrocesso, mas uma caminhada na direção oposta. De, putz, tem autocracias e os valores ocidentais estão questionados. De novo, né? Então eu não sei, mas eu tenho um pouco de medo da China, assim. Por isso, porque... toda vez que em outras palavras, toda vez que a legalidade briga com a ilegalidade, é muito difícil para a legalidade. Porque os métodos do ilegal, eles são mais
abrangentes, mais elásticos, né? O que eu quero dizer? Pô, você vai lutar com um bandido, o cara ameaça sequestrar seu filho, né? Você fala, tá bom, ganhou, né? Então ganhou, porque como é que eu vou lutar com você? Não topo a polícia tem um método, tipo, segue práticas de Estado, né? E o não Estado, então, é isso. Se você quiser jogar com o chinês dentro das suas regras, e o chinês na regra dele, ele tá muito em vantagem. Eu tenho um pouco de medo dessa história. A estética é um valor universal? Você sabe, é a coisa mais importante, mas eu acho que é muito importante, assim, Aham. a beleza das coisas. Ou buscar a beleza. Não só a estética de física também, mas A plasticidade. plasticidade. Não é bonitas. né, as pessoas que ela é gentil. É o ela equilíbrio das coisas. Eu acho que a beleza é isso, né? O equilíbrio, né? A natureza é bela. Pessoas bonitas são pessoas que têm traços equilibrados, assim. É matemática, né? De alguma maneira ali. Tem uma geometria analítica ali por trás da... Eu entendo a estética um pouco como quando todas as coisas estão no lugar certo. Aham, O que não implica necessariamente simetria. aham. Você pode estar na sua sala de estar com seus filhos gritando, correndo e jogando tudo pro alto. Sei lá, sua esposa gargalhando, você tentando ler um livro, mas daí você... Existe beleza ali. Exatamente. Aham, é. O Roger Scruton ele é um grande defensor da beleza, né? E ele fala de alguma maneira, se é dever do homem emular, se você acha a natureza bela, e nós como representantes da natureza deveríamos emular a natureza, portanto nós também deveríamos, né? Todo mundo vai ver aquelas paisagens e fala, nossa, como a natureza é linda. Então, pô, a estética então deve ser um valor também. Nós como partes da natureza, nós como defensores da vida nesse planeta aqui. E tem música boa e música ruim ou não? Nossa. Também é gosto de cada um. Tava pensando esses dias. Por acaso, tava ouvindo o Rap da Felicidade, lembra? Eu só quero ser feliz. Uma letra super forte. É um cara, o pessoal da favela, dizendo que a polícia tá entrando lá, tá matando todo mundo, eles não conseguem se divertir, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando, a gente ficou numa reflexão aqui sobre o funk, né? É expressão cultural, Acho que existem critérios, né? Pra Aham. falar se é melhor ou não. e sonoridade, você diz? Acho que assim, puta. construção. Música é matemática também, né? também. Aham. Mas o que define isso, entendeu? Quem bota esses limites? Você fala assim, puta, isso é bom, isso não. Senão fica Não, tem uma harmonia de frequência mesmo, Aham. né? Tem Uhum. é uma coisa física, né? Eu acho que tem música boa. Eu entendo, não quero pagar de... Puta, eu entendo o cara que curte funk, mas assim, puta... Não dá pra comparar isso aqui com Gimme Shelter, cara, sabe? São duas coisas muito diferentes. E mesmo acho que a minha pessoa que gosta de funk, ela consegue ranquear o bom funk e o funk ruim, Sim, né? Aham. exato. Quer me dar bode? Responda a pergunta de que música você gosta com... qualquer uma, pra mim... Nossa, mano, já me... Nossa, puta, você... Que tipo de música você gosta? Eu? Rock, né? Rock. Rock. Eu gosto de música popular brasileira também, mas não bossa nova. Bossa nova, assim, pegou o violão e o banquinho, nossa, já dá o travesseiro, porque não... João Gilberto, pra mim, não dá, cara, de verdade. Embora ele esteja, né, na lista dos 200 brasileiros, né? Sim. Ele, o Caetano e a Gal, né? Acho que sim. Esse mais algum comentário sobre isso? Não só pra terminar esse lance da música, né? Mas o que me incomoda, eu acho que alguns gêneros musicais, eles são mais sujeitos à produtização. Sim. Então, você pegar, por exemplo, o axé, o próprio sertanejo. O que não estou dizendo aqui que todo axé e todo sertanejo é ruim. Acho que tem ótimas músicas nesses gêneros, mas... Estamos ainda perseguindo elas, mas né, deve existir. Mas talvez, assim, cara, com 2, 3 acordes você faz tudo, entendeu? E a batida é sempre a mesma e tal. Cara, pega uma regrinha ali. Tanto que os produtores são poucos e os mesmos para todos os intérpretes, né? Assim. E aí fica replicando aquilo, cara, você muda uma letrinha, sem riqueza literária também, e começa a produzir música em série, sabe? Não, isso eu acho muito também. Como os desenhos são feitos para as crianças com um neurocientista e tal, eu acho que a música eu acho que não tá tão sofisticada a esse ponto de você trazer um cara neurocientista para compor com o... Sim. Mas eu acho que sem querer, Eles tentativa e erro. por tentativa e erro, de uma forma intuitiva, eles descobriram a mesma coisa. Sim. Faz um refrão desse jeito, bababá, e o cérebro se
se apega a essas histórias. Eu lembro de um produtor musical que ele de música pop, assim, e ele tinha uma receita. Falou assim, a música tem que ter tantos compassos e nesse momento exato ela tem que explodir pra tal coisa que na cabeça das pessoas, que as pessoas escutam hoje no fone de ouvido e a vibração do fone de ouvido bate desse jeito. Eu acho que... Eu acho muito isso. E aí a gente já começa a ir para o lado do Dorf ali, que ele já meio antecipou o rolê, que é dogmas, tradições e ritos. Agora a gente tá, né, meio nessa aqui. Porque assim, o valor deveria ser uma tradição. Se é um valor, deveria ser passado por tradições, e aquilo virar um rito e tal, e até formar alguns dogmas. E tô com a entrevista do Lula aqui, vou chegar lá. Que é isso, porque assim, existe essa história. Eu sou um conservador, né? No sentido de que no sentido original do conservadorismo, que é bem diferente do reacionário, que era uma volta a valores anteriores. O conservador, ele simplesmente fala assim, olha, entre uma aventura nova sobre a qual não sabemos nada e conservar o que de alguma maneira está funcionando há 1000 anos, eu prefiro o que está funcionando há 1000 anos. Essa é a origem do conservadorismo. E aí você olha, né, então se tem os dogmas ali, deve ser porque isso aqui tá funcionando. Você valoriza os consensos. A fronteira do conhecimento, ela incorpora, de fato, o que é a realidade, né? O que vocês acham sobre isso, né? O que diz lá? Ou estamos vivendo, o que eu quero dizer? Vou chegar na entrevista do Lula, então vou antecipar a pergunta assim. Quando o Lula vem e fala que ele quer mudar a meta de inflação, o nego dá pulo da cadeira. O cara salta 3 mil. Puta, já vem, a inflação vai 15 de novo, era a Dilma 3 e tal. E eu entendo, né? Do ponto de vista ortodoxo, clássico, neoclássico, fronteira do conhecimento, que hoje a ortodoxia brasileira tá falando, o Lula teria falado uma grande bobagem. Ao mesmo tempo, cara, esse contexto de meta de inflação indo para 3%, foi feito quando o mundo era desinflacionário, quando o mundo não tinha inflação no mundo inteiro. O mundo mudou. Será que a gente não pode ter uma inflação de 4,5%? E será que se o Roberto Campos falasse isso, a gente estaria tendo essa mesma reação? O que o cara tá falando, talvez não com as palavras, faz algum sentido para este momento. Sim. É que a gente não é capaz de aceitar uma opiniãozinha diferente. O que vocês acham? Ou quero dizer assim, o que a gente vê nessa ciência, nesses consensos, nas tradições e tal, algumas tradições, estamos vivendo uma grande ilusão. Porque assim, se na economia que a gente estudou pra caramba entre aspas, né? Assim, para a média, no contexto relativo, para a média das pessoas. Não quero me colocar como um acadêmico aqui. Mas a gente tem essas dúvidas. Sabe, às vezes você vê o Casagrande falando, né? Tipo, nossa, falou uma bobagem, né? Aí você vai ver o cara de basquete e fala, nossa, como manja, né? Esse cara, na verdade, deve estar falando um monte de bobagem. Você que não manja. Estamos vivendo uma farsa geral, será? Não acho. Primeiro, eu tenho essa visão que talvez seja um pouco idealista aqui, mas que o mainstream não só ele incorpora os antagonismos, ou seja, sei lá, o conservadorismo, ele precisa do progressismo. Né? E é um embate, assim, salutar para todas as partes e contínuo. Dialético. Exatamente. Porque você quer conservar aquilo que é bom e a trajetória daquilo que é bom ascendente ao longo do tempo. Incorporar o novo bom. Tanto bom. que o próprio Burke, que é o pai dessa história do conservadorismo, ele é contra a Revolução Francesa, e porque ele já meio, isso aqui pode dar origem a um período de terror, mas ele é a favor como se deu de fato, mas ele é a favor da Revolução Americana. Em alguns momentos é preciso avançar para você conservar questões mais caras. Perfeito. E acho, inclusive, que assim, o mainstream não consegue ser mainstream se ele não fizer esse exercício. Ele vai ser vencido por outro que esteja fazendo. Então eu tenho a minha visão de tradição, ela tem a ver com isso. É uma tradição dinâmica, é uma tradição estática. Né? Então a gente pode também questionar e melhorar as tradições ao longo do tempo. Sobre as metas de inflação especificamente, o que eu acho, cara? Pra mim, eu tenho a impressão ainda que é um regime razoavelmente novo, que, principalmente nos mercados emergentes, ele é mais instável. E ele me dá a impressão daquele pai que precisa o tempo inteiro ficar falando pro filho
me respeita, eu sou seu pai. Aham. Você não pode fazer isso, porque eu tô aqui e tal, eu te falo o que fazer. Então, assim, ele tem que manter o seu status de pai pelo autoritarismo, pela força, que é um pai de merda, né? Aham. Então, como ele é instável, inseguro, o tempo inteiro ele precisa se fazer crer. Queira ser amado e temido, mas entre ser um dos dois, seja temido. Sim. E como isso se espelha na prática, né? Então, você estava falando, a gente saiu de uma meta de inflação, centro de meta de 5 com 2,5 para cima e para baixo. E foi para 3 com 1,5 para cima e para baixo. Né? Em um período muito curto. Não saberia dizer aqui de cabeça, mas sei lá, em 10 anos. Ou talvez até menos do que isso. Cara, realmente é uma mudança radical. Uhum. É. No momento em que o mundo tá inflacionário, né? O mundo Sim. foi indo na outra direção. Exato. Uhum. Então você pegou ali que é um erro muito comum, né? Você pegou uma janelinha histórica, extrapolou isso ad infinitum e mudou a regra, né? Mudou os parâmetros da regra, para ser mais exato. E o que mais me incomoda nessa história é o lance do pra cima e pra baixo. Porque se ele fosse levado a sério, de fato o Banco Central poderia perseguir agora uma inflação de 4 ou 4,5. Uhum. Que eu acho que faria mais sentido. No contexto atual. Uhum. Depois você volta pra... Isso. Mas não, do jeito... E como é um regime instável e pouco confiável, que precisa ser essa figura de pai autoritário, ele não se permite usar genuinamente a banda. Uhum. Precisa mirar só o centro da meta. E assim, eu considero, nesse contexto, eu considero ele frágil e não conversa, cama de procusto, assim, não conversa com a realidade atual. E você acha que, assim, quando você desafia o consenso, o interlocutor importa e o framing importa? Por exemplo, se tivesse sido o Henrique Meirelles que tivesse falado o que o Lula falou ontem, o mercado aceitaria? Faz muita diferença. Faz muita diferença, né? Não, nós mesmos, né, como analistas, temos que saber filtrar isso. Né? Aham. É uma certa derivada do argumento de autoridade, né? Sim. Você, entender que a pessoa que está falando, separar a pessoa do conteúdo, né? Tipo, o Lula pode soltar uma frase genial de economia e finanças, né? Normalmente ele não vai fazer isso, mas eventualmente ele pode fazer. Assim como o Meirelles pode falar uma puta merda, né? Uhum. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E nesse caso, acho que o mercado tá com uma interpretação exagerada e não tá se permitindo fazer um debate autêntico sobre essa história da meta atual, sabe? Uhum. Você acha que é uma questão de tempo, de repente, pro mercado ter, sei lá, mais boa vontade É muito pouco tempo ainda, né? Não tem sinais de nada ainda. A impressão que eu tenho é que as pessoas estão com má vontade pelo Lula, assim, o mercado financeiro. Não, sei. acho que estão, mas o Lula também não tá ajudando, né? E é isso que eu queria saber. Pra vocês, os sinais que ele tem dado, isso é positivo ou não? São ambíguos. Não tá... Ontem foi ruim, por exemplo. Ele não precisa falar isso, entendeu? A impressão que eu tenho é que ele não parou de fazer campanha ainda, sabe? Ele tá... O Lula não. O Haddad sim. O Lula não. E não sei onde ele quer levar isso. Assim, se ele quer que o juro caia, ontem ele fez o juro subir. Né? Todo mundo morre de medo, aí o dólar sobe, dúvida sobre o fiscal, o juro sobe. Então, assim, se quer que o juro caia, o Lula tem que parar de cobrar a queda de juro. É o primeiro passo. E assim, políticos como Lula e também como Bolsonaro, né? Sem distinção nesse sentido, não entendem que o Banco Central ele tem pouco controle sobre a taxa de juros que realmente importa, Sim. que é o juro de longo prazo. Ele mexe aqui num pedacinho desse juro de longo prazo, que é a Selic. Mas, pô, seria lindo, né? Cara, vou resolver todos os problemas do mundo. Sento na cadeira do Banco Central, reduzo o juro e tá feito, né? Aí, se eu fizer isso agora, o juro futuro vai explodir. O que realmente interfere, né, em crédito, em decisão de investir, consumo, né? Então, é isso. E o que o Felipe falou. Ontem ele fez o juro subir, né? Não, fazer um comentário então sobre o que você falou, que eu também acho que, no geral, o consenso, ou o mainstream, ou a fronteira do conhecimento incorpora, mas eu tô com o artigo do Pércio Arida na cabeça e tô com um pouco do seu próprio argumento no começo também, do livro chato que você citou. Sim. Um Novo Despertar, é isso? Que, cara,
pô, às vezes os embates dialéticos das sociedades, das civilizações ou das teorias científicas nas mais variadas ciências sociais, né? Acho que nas ciências naturais é mais difícil, eles podem ser uma grande farsa, né? Assim, brigou lá um com o outro e aí ganhou um que, mas se ganhasse o outro teria sido bem melhor. Então você tá acreditando que os valores dos europeus eram melhores. Por séculos nós acreditamos nisso, mas, se fosse pro caminho Inca, talvez fosse bem melhor, né? Por anos a gente achou que... Agora ficou óbvio, né? O 3G, todo mundo já sabia, o Banco Garantia já era uma bagunça e tal. Nada. Todo mundo achava os caras o máximo e agora estão batendo assim. Tem me surgido uma dúvida de, cara, talvez não dê pra acreditar em nada, assim, sabe? Um niilismo completo de um mundo dominado por burocracia. Não sei também, não sei, né? Acho que a grande decisão é essa, se a gente não se mata ou não, né? Essa é a única questão relevante, porque é isso, porque, cara, não sei como vive. Burocratas dominam o mundo decidindo em favor de si mesmo, das instituições e corporações que eles representam, né? Então, sei lá, uma coisa meio maluca que eu tenho pensado assim, sabe? Eu tenho uma visão mais construtiva e acho que a tese do livro também é mais construtiva. Embora tenta fazer uma justiça histórica e acho que consegue em grande medida, ele também trabalha com essa argumentação de que em alguma medida os índios venceram, sabe? Por exemplo, quando os países da Europa estão discutindo se a gente deve trabalhar 4 dias por semana, né, discutindo e implementando regras e tal, e daí volta lá e fala, cara, o índio era extremamente produtivo. Ele trabalhava ali entre 3 e 4 horas por dia e fazia tudo o que ele precisava para se alimentar, para se reproduzir, para se medicar, para viver em sociedade, etc. Então, não sei, talvez por vias tortas esse valor ele era melhor e ele venceu, sabe? De uma forma triste e tal, porque o maior defensor do valor foi dizimado. Mas o valor sobreviveu. É uma boa perspectiva. E aí, falando de se tem virtudes, valores universais e tal, eu queria perguntar pra vocês, se vocês tivessem que escolher uma virtude, ou em vocês, uma virtude de vocês que vocês gostam e uma virtude entre todas que vocês valorizam. E por quê? Qual a coisa que você mais gosta em você? Eu sou uma pessoa pacífica. Eu gosto de que todo mundo esteja bem, sabe? E eu busco isso. É a coisa do equilíbrio, assim, de buscar o equilíbrio sempre. Você é um conciliador, alguém que quer... nesse sentido, assim, de conciliação. Promover o bem-estar ali da galera que tá em volta. Eu acho que você tem isso mesmo. E uma virtude que você acha bacana no geral? Você diz, isso aqui eu acho uma... Cara, eu tenho... Acho que é bem parecido também, mas eu acho que compaixão, sabe? Ter empatia com o outro, eu acho que é uma virtude que eu valorizo muito. Putz, cara, eu fiquei pensando aqui também, né? É difícil escolher entre as virtudes, né? E também, assim, é algo que eu tenho como norte, né? Não quero pagar aqui que eu sou fodão de tal coisa, mas você fazer as coisas meio com vontade, sabe? Meio a história do coração na ponta da chuteira ali, né? Isso é um negócio que eu valorizo muito, assim. Tipo, se for pra fazer um negócio, faz direito, entrega. Faz com vontade. Às vezes você tá fazendo porque precisa, às vezes você tá fazendo porque gosta. Mas qualquer que seja o caso, faça de coração mesmo, sabe? Isso tem a ver com coragem, né? Coragem, etimologicamente, eu acho. Acho que sim. E uma virtude sua? Eu acho que é um vício e uma virtude ao mesmo tempo, né? Que é filtrar um pouco a volatilidade. Suavizar a volatilidade. Você é bom nisso. Você é muito bom nisso. Você é muito bom nisso. Você é muito leal também. Seria uma outra virtude que eu te acho muito fera nisso. Uma das pessoas mais leais. E mas uma lealdade que eu acho a sua lealdade bonita, porque ela não é uma lealdade... Ela é genuína. E ela não é...
Porque tem aquele cara, né, que assim, se acontece algo, o cara já vai, corre na sua frente, tô com você, hein? É. Puta, esse é o primeiro a pular. Tô do seu lado. Você fala, ixi, esse daí não preciso contar com ele, cara. O Rodolfo, ele não precisa te falar que ele tá ao seu lado, sabe? Você apenas sabe. E acho foda isso. E você, uma virtude? Pô, eu não sei nem se é uma virtude, mas eu tenho como virtude que, assim... Eu tenho uma... Gabi fala isso, assim, você tem um compromisso com o que é intelectualmente certo, assim, sabe? Assim, que, puta, não, isso é tipo um viés analítico de epistemologia pras coisas, sabe? Uhum. Que, não, aqui você... sei lá, em discussões cotidianas, assim, sabe? Tem uma discussão lá em casa sobre babá e quem cozinheira e não sei o quê, e assim, ó, não, esse argumento aqui é falso por isso, esse aqui você tá correta nisso, isso aqui você tá... É um negócio de tentar dar um compromisso com a verdade epistemológica das coisas, assim, que eu acho... Que eu tenho muito, sério, assim, cara, não, metodológico com as coisas, assim, sabe? Que eu acho... É muito legal. Eu acho uma... Mas e se eu tivesse que escolher uma, eu ia falar empatia também. Mas eu vou, como você já falou, eu vou falar da sensibilidade, então. Sim. Porque a sensibilidade é isso, a capacidade... Porque tem a ver com empatia também. Porque sem a sensibilidade você não consegue se colocar no lugar do outro, né? E quando que você tem que bater, quando que você tem que acolher, quando que você tem que se colocar no lugar do outro, quando você tem que falar, não, agora você que tá cruzando uma linha. Eu acho que essa sensibilidade... Porque da sensibilidade derivam várias outras coisas. Como você não consegue ser educado se você não for sensível. Sim. Agora eu tenho que ser mais quieto, agora é a vez dele falar. Não, agora é a vez dele ouvir. E só consegue fazer isso e a pessoa sensível. Só consegue aprender se você tiver sensibilidade. Eu achava que eu era bom aluno, não é porque eu era... Até estudava muito mais, mas assim, é porque eu desenvolvi uma sensibilidade, eu conseguia antecipar o que ia cair na prova. E eu cheguei no nível no mestrado, o Rodolfo talvez não vai lembrar, mas eu falava pra ele, só vai ter uma questão disso. Porque quando você consegue ver o professor, ele fala assim, puta, ele vai falar, ele dá uma ênfase diferente àquilo, assim. Ah, entendi. Sabe, vai ter uma disso aqui. Aí eu estudava aqueles negócios ali com profundidade. Então Mas acho que a sensibilidade. Você se acha empático? É uma coisa que você pratica? Que você tenta buscar, melhorar? Tento buscar. Nem sempre consigo, mas eu acho que tenho mais empatia do que a média, principalmente do mercado financeiro. Isso eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. E acho que é uma virtude de nós três nessa mesa, em relação à média, sim. Eu tô lembrando, você falou assim, se eu pratico ou não e tal, eu tento. Mas essa história começa com o Rodolfo lá, a gente persegue, né? Dizem, não sei, a lenda é essa, pelo menos que o Benjamin Franklin, ele tinha uma lista de virtudes, né? Ele tinha 12 virtudes que ele tinha uma lousa em casa e ele... eu já ouvi, E ele anotava essas virtudes e todo dia ele saía e ele voltava e toda vez ele se frustrava. Então depois ele apagou e desistiu daquela história. Principalmente porque entre as virtudes relacionadas ali por ele era a monogamia. Tudo nosso, nada dele, seguindo mais ou menos essa linha, mas nem tanto. Não, pergunta do ouvinte primeiro. Pulei um dos tópicos aqui. Eu vou pegar o Gustavo Nadalim, que é nosso aluno do MBA, um cara super inteligente, sagaz, perspicaz, e que mandou aquela pergunta pra Bia sobre o Curitiba, né? Então, grande torcedor do Coxa, falou que tem vaga lá pro João Pedro no Coxa. Espero que o João Pedro não vá jogar no Coxa, nada contra. Mas que essa história também tem a ver com virtude ou vício, ou as duas coisas, né? Ele elogia aqui aquele nosso episódio que a gente narrou nossas técnicas de cola, realmente foram ensinamentos muito valiosos. Inesperado, né? Quem poderia... E basicamente, ele fala assim, ele traz um pouco do mercado financeiro aqui, mas eu queria ampliar a pergunta dele, se ele me permitir. Ele fala assim, na opinião de vocês, o contrarian, né, aquele sujeito que é contra o consenso e tal, tem tudo a ver com o que estamos falando aqui. Ele é um visionário, gênio, ou é um louco teimoso? Poderíamos dizer que o contrarian é um sujeito do short para chegar na seguinte reflexão. Michael Burry, aquele cara lá, né, do filme A Grande Aposta, gênio, visionário ou louco, teimoso e sortudo? É isso. O que vocês acham nessa história? E mais do que isso, o quanto vocês se consideram contrarians? O quanto Deus falou a vocês, vai lá ser ghost na vida?
Puta, pra mim, assim, a melhor resposta que eu vi a essa questão foi dada por Malcolm Gladwell em Falando com Estranhos, né? Em que ele, em um dos capítulos, o livro inteiro aborda isso, né? Mas em um dos capítulos especificamente ele destaca como os contrários, eles se parecem muito com relógios parados que acertam a hora 2 vezes por dia. Uhum. E, putz, em várias situações no mercado mesmo a gente observa isso, né? O Nouriel Roubini, né? Que foi o gênio da crise do subprime, nunca mais acertou nada, né? O próprio... Não é um desrespeito, acho que, pô, o cara já fez a dele também, né? Michael Burry também, né? Que desde então vem falando um monte de coisa, que o mundo vai acabar, blá, e... Por enquanto estamos aqui, né? Estamos aqui, né? Então eu acho que o papel dessas pessoas é importantíssimo, mas elas devem... Você nunca deve extrapolar o que elas falam. Uhum. Né? Se elas acertarem 1 ou 2 vezes, já fizeram mais do que obrigação aí. Né? E o grande argumento do livro que eu acho maravilhoso é que não vale a pena ser contrarian. Uhum. Né? Eu não me vejo como uma pessoa contrarian em geral. Eventualmente eu tenho essa posição, esse argumento, o que acho também saudável. Mas normalmente eu sou uma pessoa mais construtiva. Vamos lá, tamo junto, sim. Embora, como eu já falei aqui, ao longo do tempo eu tenho tentado falar mais não do que sim. Acho que tô numa fase de falar mais não do que sim, mas já falei bastante sim na vida e me fez bem. O que eu acho também que assim, uma pessoa que só contrarian o tempo todo, porra, enche o saco também. Muito, a a pessoa do contra é muito chato. O tempo inteiro, em tudo. E eu acho que cai um pouco no que a gente tava falando da ilusão, assim, a pessoa tá querendo desconstruir, preciso abrir seus olhos pra isso, pra não sei o quê. E esses diálogos que você tá, que o cara, ele é sempre do contra com você, que ele fala Qualquer coisa. Você fala um negócio, e você naquele esforço da concordância, né? Você quer ser adequado, você quer ser empático. O avô da Lina, minha ex-esposa, falecido, o seu Ranulfo, adorava ele. E ele fala, Felipe, sempre concorde com o seu interlocutor. Mesmo quando você pensa diferente. Ele fala um negócio, você fala, eu concordo com você. Só queria adicionar um pequeno outro ponto, que aí você, na verdade, total, mostrando que você, na verdade, você discorda. Mas é muito mais agradável a pessoa que concorda, né? Então, você sempre tenta... Eu tenho feito um esforço enorme pra concordar, que às vezes não dá. Mas, às vezes, ser o cara da concordância. Aí você fala um negócio. Aí o cara rebate. Não acho que é por aí. Né, sempre com uma superioridade. Que você tem que ver que... E te dá um argumento contra. Aí você faz de novo o exercício da convergência. Fala, realmente, você tem um ponto. Eu não tinha pensado nisso. Aí ele te contraria de novo. Pô, agora ele tá concordando com o que eu falei lá em cima, cara. Eu não tô entendendo. Sim. Ele deu uma volta nele, deu um 360 ali. É uma coisa de doido. Tem alguém no seu ciclo que é assim? Nossa, vários. No mercado financeiro é o que mais tem. Porque assim, o cara, ele é isso, ele tá sempre na sua frente, né? Ele tá sempre. E você fala assim, cara, eu não estou disputando com você, cara. Onde você tá achando que eu tô disputando com você? E tem uma coisa de ego aí também, total, né? Total, o cara quer se mostrar... puro ego. Puro, e no mercado financeiro é muito isso, né? O cara quer mostrar que acertou. Na verdade, ninguém sabe nada, né? Come mortadela, rota caviar. O Soros fala isso um pouco também, né? Que assim, puta, eu sou tido como um contrarian, mas na verdade eu vou com consenso 80% das vezes, né? Sim. São raras as situações em que eu... Perfeito. Eu sou um contrarian. Tudo nosso, nada deles. De virtudes. Qual você elegeria? Tudo nosso, nada deles. Se você tivesse que escolher entre a arrogância ou a desonestidade, o que é pior? Puts, virtudes. Nesse caso aqui defeitos. Ou problema, sei lá. Cara, desonestidade não dá. não tem como. A arrogância até, né? Não, é que o desonesto você sai fora de cara. É nesse sentido, que se o desonesto é fácil, opa, ladrão não mexo. Então você não tem tanto impacto nesse sentido. O arrogante você tem que aguentar aquela figura tóxica te enchendo, porque você não dá pra mandar tomar no... Sim. Mas desonestidade não... Eu sou foda demais para escolher a desonestidade, então eu escolher a arrogância. Boa. Não, eu acho isso, assim, entre uma e outra desonestidade realmente não dá, mas é que é isso, a arrogância, quando é desonesto você já lima, entendeu? Então tem pouco efeito.
A priori, a desonestidade é muito pior, mas na sequência, se o cara foi desonesto uma vez, nunca mais. Você nunca mais chama o cara que te roubou no passado, você não vai ser sócio do cara. Agora, um arrogante você vai tolerando, aquele cara vai infernizar a sua vida o tempo inteiro. Faz sentido. Porque não dá pra mandar ele embora porque ele foi arrogante. No Beco do Espeto, aparece um bonito, bonita, ou gostoso, gostosa. Puta, eu tô mais gostoso, gostosa, viu? Você tá mais nessa? Não tem... Que também é belo isso. Não, claro, não, é a beleza do rosto ou a beleza do corpo? Essa é a pergunta. Sim. E na verdade, às vezes nem dá pra você diferenciar rosto e corpo. Né? Não, se a pessoa se tiver uma forma ovalada do rosto, realmente... Sim. Não, aí acho que eu fico com o bonito. Beleza. Que já acaba a beleza, né? Eu penso muito nisso, sabe? Mas também o gostoso, gostosa também. Mas você consegue construir a gostosura, entendeu? Essa harmonia facial hoje em dia também... Mas as pessoas estão ficando... horrorosas, todo mundo igual. Noção, Mas eu valorizo muito que nasce bonito, sabe? Faz, puta, a natureza acertou aqui, sabe? Sim, não. Tem umas... Tem umas Penélope Cruz, né? Você fala assim, uau. Penélope Cruz. Fernanda Lima, né? Você fala, que isso? Como é que tudo perfeito aqui, né? Eu acho que depende, né? Depende. Mas depende se você tá furando. Não, é porque assim, numa situação ali, né? Pô, vai levar em casa pra comer a macarronada da mãe, levar um estrupício lá é complicado, né? Dona Lúcia fica chateada. Mas se for essa pegada assim, uma noite nada mais, aí beleza, aí pode ser outra. É que a gente fica pensando também no que os outros vão pensar, os amigos, né? É isso. É isso. E também, puta, cada coisa, não dá pra falar umas coisas aqui. Otimista ou pessimista? Dramaticamente otimista. Eu acho que isso também pode ser muito ruim, porque você acaba ficando envenenado, né? Você acha que tudo tá lindo. Mas eu prefiro otimismo. Pessimismo... Eu tenho a impressão que o pessimismo é mais paralisante. E eu prefiro ir e descobrir que deu tudo errado do que parar, sabe? Não ir, não avançar. Eu acho que a pessoa pessimista, ela não topa se decepcionar, né? E tem um custo altíssimo pra isso. Ela experimenta muito menos e é menos feliz. Frustrada, né? Eu não sou tão otimista quanto o Nelson, mas eu sou bem mais otimista do que pessimista. Otimista é disposto a risco, pessimista é avesso a risco? Então, acho que talvez, né? Você, otimista? Eu tenho uma característica, na verdade, assim, eu não sou pessimista no sentido de que eu acho que vai dar errado. Mas eu tenho um processo de ruminação mental de testar cenários catastróficos. Não acho que vai acontecer, mas e se acontecer? E eu perco muito tempo do meu dia pensando nisso. O Felipe tenta ser pessimista, mas não consegue. Não, Dicas culturais? Vou começar. Boa. Primeiro, Beco do Espeto, de verdade, assim. A Faria Lima, ela tem... Principalmente agora, né? Que virou tem um fascínio, as pessoas gostam da Faria Lima. E tem um lugar aqui perto da Faria Lima, que é o Beco do Espeto, que era um bar, que era um estacionamento, e o cara foi ficando... A galera começou a ir. E vai todo mundo pra lá. E vai todo mundo de todo tipo lá. E é um lugar que tá fazendo muito sucesso. É um ponto de encontro do pessoal que trabalha aqui na Faria Lima, mas vem gente de fora também. E é um lugar muito legal. Então eu indico, se você quiser sentir um pouquinho do que é a noite da Faria Lima, vai pra esse lado. Fica aberto até que horas? Fica até as 2. Bom, é tranquilo, você vai, você fica suave. E eu tenho uma dica de um podcast também, chamado Noites Gregas, que é sobre mitologia. Acho que você vai gostar muito. É um podcast do professor Cláudio Moreno, e ele conta em episódios. Eu tô no episódio 49, que ele tá falando sobre o nascimento de Helena, a mulher mais bonita do mundo. Ainda não escutei tudo, comecei agora. É bem legal. Vou deixar aí. Cara, eu acabei de me dar conta que eu nunca conheci uma Helena feia. Quando a Gabi está muito bonita, eu falo que ela está helênica. Esse é o adjetivo a que eu me refiro a ela. Desculpa, Adolfo, eu te interrompi. Não, eu fiquei bem curioso com esse podcast. Eu gosto muito de mitologia. Eu tenho uma dica e uma pergunta pra vocês que já assistiram o Elves. O Filipão assistiu no cinema, inclusive, né? Sim, eu não assistiu já? Assisti, não. Então vou começar por aí, que eu estou assistindo como se fosse uma série, né? Em pedacinhos.
E embora eu esteja gostando em geral, e ainda tô, sei lá, assisti uns 40 minutos, e é um filme bem longo, então acho que tem muita coisa pra acontecer. Mas eu fiquei um pouco incomodado ali no começo em como o filme retrata o lance das minas desesperadas por ele, sabe? Aham. Que me pareceu, assim, pesar muito. Tipo, esse cara sexy no palco, o que óbvio que tem valor e tal, e foi assim em grande medida. Mas ao mesmo tempo depreciou a parte musical. Aham. Pelo menos na minha interpretação ali. Não sei se vocês ficaram com essa impressão. Talvez a história tenha sido essa mesmo. Aham. Mas ele é tido como, junto com o Frank Sinatra, o maior intérprete, o maior cantor, é homem, né? Pelo menos. Aham. Então, não sei se isso vai virar ao longo do filme, mas me incomodou no começo pro meio ali. Eu acho que... Eu não quero te dar um spoiler aqui, mas assim, principalmente numa hora que você vai ver uma interpretação dele, Vida o jogo. você vai falar, não, porque é muito é muito. Aham. Você fala assim, e eu vou pedir pra gente encerrar com Unchained Melody, com ele só ele no piano, essa interpretação, né? Ali, acho que cai um pouco disso, assim, você vai ver Legal. que assim, que ele já tá doente, ele já tá, você vê que ele tá fisicamente mal, mas ele senta no piano, e ele toca Unchained Melody, e é absurdo. De arrepiar, assim, loucamente. Eu saí dos temas, acho que eu escutei 10 vezes seguidas. E no dia seguinte eu acordei, eu pus pra tocar, a Gabi, isso é muito previsível. Tá no cinema, né? Ou tá? Eu acho que já era. Já saiu, Mas tá voltando por causa do Oscar aí, né? Voltando, eu digo, em destaque, né? E a minha dica cultural, cara, um livrinho que eu peguei ali meio por acaso na livraria e que eu tô gostando muito, que chama Uma Breve História da Bebedeira. Que legal. Então, ele conta como nasceu o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, né? Com o que se tem de registros arqueológicos e antropológicos. Legal. Então, algumas curiosidades, assim, né? Também estão no começo, mas o edifício tido como o mais antigo mapeado aqui da humanidade era um bar que produzia vinho e cerveja, né? E todas as donas de tavernas eram mulheres, porque a bebida ela nasceu como se fosse a pessoa que cozinha, e aí a figura da mulher era da cozinheira. Antigamente, então a dona da taverna era sempre uma mulher, né? Então tem algumas coisas bem legais, assim, muito bem escrito. Que legal. Estou fraco de dicas culturais essa semana, mas vou recomendar também, estou vendo como série, mas é um filme. E não, estava vendo, terminei. The Pale Blue Eye, com o Christian Bale. Tá no Netflix. O Olho Azul Pálido, vai. É um crime investigativo e o Edgar Allan Poe é uma das personagens ali do rolê. Que legal. Bem interessante. Gosto muito dele. É isso, vamos terminar com Unchained Melody. Elvis Presley. Mas antes, eu quero convidar vocês, mande suas dúvidas, perguntas, questionamentos, avaliações. Marque o seu Zap Zap com o Nelson para encontrá-lo no Beco do Espeto, que ele vai estar lá e você vai ter o privilégio de pegar esse cara que pega todo mundo aqui no Itaim. Ou escreva para purmalte@empiricos.com.br. Vamos de Elvis. O telefone antes. Telefone 11 do Elvis. 11 94146 0690. Manda para nós também. Oh, my love, my darling, I hungered for your touch alone.